Bolsonaro deveria começar a tratar com um pouco mais de carinho o seu principal ativo político, que é Sérgio Moro. O ministro da Justiça ele é o principal ativo político de Bolsonaro porque ele personifica todo aquele discurso da campanha, todo o discurso anticorrupção que foi entoado por Bolsonaro durante toda a sua campanha. E Moro ele é essa personificação do discurso anticorrupção porque na cabeça de muitos brasileiros ele é o super-herói nacional que combateu o grande vilão nacional que é o PT, principalmente por conta da associação entre o PT, a esquerda e a corrupção. Então trazer Moro para o seu governo foi uma estratégia de Bolsonaro para associar ainda mais a sua imagem e para concretizar, para solidificar o seu discurso de combater a corrupção. E Moro ele é muito importante para o governo Bolsonaro. Eu tenho falado que Moro ele é o principal pilar de sustentação do governo Bolsonaro. Se Moro cair, o governo Bolsonaro também vai cair. Então Bolsonaro tinha que adotar estratégias, tinha que adotar medidas e políticas que pudessem fazer com que Moro se engrandecesse, porque quanto maior for o papel de Sérgio Moro no governo, ou quanto maior for a popularidade de Moro, maior também vai ser a popularidade de Jair Bolsonaro. E o trabalho de outros ministros, como por exemplo Paulo Guedes, dependem de um bom desempenho de Sérgio Moro, passam pela popularidade de Moro. Quanto mais popular for Moro, mais popular vai ser Bolsonaro. E aí isso vai facilitar que Paulo Guedes consiga aprovar aquelas medidas que são consideradas impopulares, como por exemplo, reforma da Previdência, a trabalhista e as privatizações. Entretanto, o que nós temos visto nesses primeiros 30 dias de governo são políticas e ações de Bolsonaro que acabam ferindo a imagem de Moro. Em uma entrevista ao Globo News, o link está aqui na descrição, o antigo juiz disse que ele aceitou ser ministro da Justiça porque ele gostaria de ser uma barreira contra um possível retrocesso ao combate à corrupção. Porque o combate à corrupção é o grande mote de Sérgio Moro. Então ele aceita ser ministro, nas palavras dele, para evitar que o país voltasse ao passado, voltasse aquele tempo de impunidade, porque ele é o combatente da impunidade. Só que essa barreira que Moro diz que ele é, ou que pretende ser, tem se mostrado uma barreira frágil. Esse muro tem se mostrado, na verdade, uma grade com alguns furos. Porque ontem nós tivemos duas notícias, e isso foi bastante noticiado nos principais veículos de comunicação, ambas as notícias estão aqui na descrição do vídeo. A primeira delas é que o Banco Central quer desobrigar, quer rever uma lei que foi feita lá em 2009, e isso é bastante importante você se ater às datas, que ele quer agora, essa lei, obrigava o Banco Central a monitorar parentes de políticos, as movimentações financeiras de parentes de políticos. E agora o Banco Central ele quer excluir do monitoramento esses parentes de políticos e colocar na responsabilidade dos bancos, como o Bradesco, o Santander, o Banco do Brasil. E essa fiscalização, esse monitoramento ocorre caso um parente de um político faça uma movimentação superior a R$10 mil. E agora isso seria no caso de responsabilidade dos bancos. E quem iria fiscalizar se os bancos estavam fazendo isso? Então toda essa situação, toda essa flexibilização, retirar os parentes dos políticos do monitoramento, facilita a lavagem de dinheiro, esquema de lavagem de dinheiro, porque esses parentes eles podem muito bem ser colocados como um laranja, então essa fiscalização, essa obrigatoriedade na fiscalização dificulta a lavagem de dinheiro e ajuda as investigações. Então essa nova lei que está sendo proposta, essa mudança, essa ideia do Banco Central é um retrocesso no nosso combate à corrupção. Sérgio Moro foi indagado sobre isso em Davos e ele foi hesitante na sua resposta, disse que precisava avaliar os motivos que fazem com que o Banco Central tome essa mudança. Aparentemente isso pode não ser uma coisa muito boa, mas Sérgio Moro foi muito hesitante. E é óbvio, não precisa ser um expert para saber que que essa medida vai facilitar a lavagem de dinheiro, vai facilitar a corrupção. Então, se Sérgio Moro ele de fato fosse essa barreira contra a corrupção, ele contra o retrocesso, ele teria que ter uma postura muito mais enérgica, muito mais contundente com relação a esse assunto. Não, nós vamos avaliar isso, mas se for um retrocesso que vai facilitar a lavagem de dinheiro, que vai facilitar a corrupção, é óbvio que nós vamos ser contrários, nós vamos modificar essa norma. Mas Moro não fez isso, ele foi muito brando ali no seu discurso, mostrando ali uma certa hesitação de que de fato ele seria essa barreira contra o retrocesso. E para piorar, no mesmo dia, só que aí o Banco Central teve uma repercussão muito negativa, o Banco Central disse que pode estar analisando rever essa posição de excluir os parentes dos políticos. Entretanto, no mesmo dia nós tivemos algo até mesmo, podemos considerar pior, porque o general Mourão, sendo presidente em exercício, assinou um decreto que acaba aumentando a possibilidade de pessoas e algumas organizações, algumas instituições, de solicitarem, de requerer informações
super confidenciais, informações ultra sigilosas, ultra secretas. E essas informações ultra secretas, obviamente, esse tipo de decreto dificulta o acesso à informação. E a lei e o acesso à informação foi muito importante, foi uma lei promulgada lá em 2011, 2012, atento às datas mais uma vez, é muito importante para que a população possa ter acesso às informações governamentais e principalmente para que a imprensa investigativa possa ter acesso a essas informações. E o acesso à informação, o acesso à política de transparência é muito importante para um governo mostre que as suas operações são transparentes e que a população possa verificar, principalmente a imprensa investigativa, possa verificar possíveis esquemas fraudulentos, possíveis situações de corrupção. Então, quando você tem uma lei, um decreto, que dificulta o acesso à informação, e você pode entrar lá no site do Portal da Transparência e solicitar qualquer tipo de informação que eles vão atender você. Quando você tem uma lei que dificulta o acesso à informação, você tem uma lei que dificulta a transparência e uma lei que favorece a corrupção, é um retrocesso à corrupção, e é justamente isso que Sérgio Moro disse que iria fazer e acabou não fazendo mais uma vez, porque esse decreto já foi assinado, Sérgio Moro não falou absolutamente nada sobre isso e pelo menos não se opôs contra isso publicamente, ou se ele se opôs no bastidor, ele foi voto vencido, então isso é até pior, porque mostra que Sérgio Moro não tem a força política que nós acreditávamos, nós esperávamos que ele fosse ter. E tudo isso é muito ruim, porque a imagem de Sérgio Moro começa a ser desgastada. Moro, ele estava no campo mitológico, ele era o bastião do combate à impunidade, o bastião do combate à corrupção, como ele próprio se colocou, e ele foi alçado ao cargo de ministro justamente por conta de ser uma pessoa preeminente no combate à corrupção. Só que esses fatos, que são considerados retrocessos, porque se Moro quer combater o retrocesso à corrupção, ele não poderia ter deixado essas medidas que foram adotadas nos governos petistas serem deixadas de lado ou serem revogadas. Sim, porque essas medidas foram feitas durante o governo petista, os governos petistas. A lei da transparência foi feita em 2012 e 2011, durante o governo Dilma. E essa lei que obriga a fiscalização do Banco Central para parentes de políticos, dificultando a lavagem de dinheiro, foi feita em 2009 no governo Lula. Ah, você está elogiando o governo petista? Não estou elogiando o governo petista, eu só estou falando aqui dados. Quando foi a lei em 2009, qual que era o governo? Era o governo petista. Os governos petistas avançaram no combate à corrupção com essa lei. E agora há um retrocesso, porque o governo Bolsonaro quer dificultar a transparência e quer excluir os parentes dos políticos do monitoramento. Aí você pode até falar, mas isso foi uma proposta lá do governo Temer. Tudo bem que foi uma proposta do governo Temer, mas por que está andando agora? O governo Temer já acabou. Se Sérgio Moro era de fato uma barreira contra o retrocesso do combate à corrupção, ele deveria ter encerrado esse assunto imediatamente quando ele entrou. Todas as medidas que são contrárias, que são retrocesso ao combate à corrupção, Sérgio Moro já deveria ter extinguido. Ou pelo menos, se isso passou despercebido por ele, a resposta que ele deu em Davos precisava ser uma resposta mais contundente. E aí, esses assuntos, somados a todos os outros desgastes de imagem que Sérgio Moro tem, como por exemplo, todas as outras ações e políticas de Bolsonaro que desgastam a imagem de Bolsonaro, são um grande problema para o próprio Bolsonaro. Então nós temos ali ministros que foram selecionados por Bolsonaro com problemas na justiça. O próprio caso do COAF, que envolve o presidente da República, que envolve funcionária fantasma no gabinete de Bolsonaro, que envolve o repasse para a esposa de Bolsonaro, que tem toda aquela questão envolvendo uma suspeita de lavagem de dinheiro com os imóveis de Flávio Bolsonaro. Agora a ligação aí, a suspeita de envolvimento da família Bolsonaro com as milícias, com milicianos que estão sendo investigados por conta de envolvimento no caso Marielle. Todas essas ações e tudo isso envolve Sérgio Moro, porque as milícias, segurança pública, passa do Ministério da Justiça. COAF é do Sérgio Moro. Ele é responsável pelo COAF e ele começa a ser cobrado por isso. Então o que Bolsonaro deveria fazer? Ao invés de depredar a imagem do seu principal ministro, Bolsonaro deveria fazer políticas para preservar Sérgio Moro, para que Sérgio Moro se engrandecesse como político. E não, Bolsonaro tem feito completamente o contrário. E agora, nesse momento que a imagem de Bolsonaro está sendo tão desgastada, ele precisa se apoiar, precisa se escorar em Sérgio Moro, porque Moro ele é o principal ponto, a principal viga de sustentação da popularidade de Bolsonaro. Só que Bolsonaro está desgastando tanto o seu principal ministro que quando a situação ficar insustentável, ele não vai conseguir mais se agarrar em Moro, porque Moro também vai estar muito fragilizado e ele não vai conseguir se escorar. Bolsonaro não vai conseguir se escorar em Sérgio Moro. Então todas essas situações, todo esse desgaste da imagem de Moro provocado pelo próprio Bolsonaro é um erro estratégico
muito grande. E aí, quando acontecer, igual o Reinaldo Azevedo tá falando no texto da Folha de São Paulo dele hoje, o link tá aqui na descrição do vídeo, sugerindo para Flávio Bolsonaro renunciar, quando isso acontecer, quando o texto do Reinaldo Azevedo se modificar e falar assim que, na verdade, Bolsonaro precisa renunciar, ele não vai conseguir se escorar em Sérgio Moro. Porque a imagem de Moro vai estar tão desgastada com a população, porque ele se coloca como uma barreira para o retrocesso, uma barreira do retrocesso, uma barreira contra o retrocesso do combate à corrupção. Só que na verdade ele não está conseguindo ter essas ações que ele mesmo prometeu. Quando a população perceber que Moro, ou se começar a ter a percepção de que Moro não está fazendo as medidas, não está combatendo a corrupção como ela esperava, como ela, a população esperava que Moro fosse combater, ela vai retirar o apoio de Moro, a imagem de Moro vai ficar muito fragilizada e ele não vai conseguir sustentar Jair Bolsonaro. Então Bolsonaro precisa preservar Sérgio Moro. É fundamental. O bom andamento do governo passa pela boa imagem de Moro. Bolsonaro precisa preservar a imagem do seu principal ministro. E o que nós vimos nesses últimos 30 dias praticamente foi justamente o contrário. Uma depredação da imagem de Moro provocada pelo próprio Bolsonaro. Se você chegou até aqui, considere se inscrever no canal, deixe o seu comentário, deixe a sua percepção aqui sobre essas ações de Bolsonaro, como você acha que isso impacta Sérgio Moro, como você acha que Moro vai reagir a todas essas ações. Deixe o seu comentário sobre a participação de Sérgio Moro em Davos. Aqui no link da descrição também tem o texto que eu escrevi para o meu blog, o Pobreza das Nações, estão falando mais sobre esse assunto. E tudo isso mostra que, de fato, aquele discurso que foi falado lá naquele debate que Sérgio Moro participou lá em Davos, né, que uma integrante do debate falou que os governos populistas eles gostam de falar que vão combater a corrupção, mas quando chega de fato eles não combatem e acabam frustrando a população, aparentemente torna-se verdade para o governo Bolsonaro e principalmente para Sérgio Moro, que mostra que não tem muitas ideias para combater a corrupção, não apresentou nenhuma proposta de fato efetiva, e quando teve que mostrar que ele era uma barreira contra o retrocesso, ele se mostrou uma barreira um tanto quanto frágil. Lembre-se, vamos sempre sair do raso e aprofundar o nosso discurso.